Glória a Deus, amém, meu querido, minha querida, boa noite para você, que verdadeiramente a paz que excede todo entendimento humano, a paz gloriosa e acessível do Senhor Jesus, ela reine em seu coração, amém, amados? Você está vendo aí na sua tela, né, o tema da nossa live hoje, a um memorial. Como você será lembrado, ou como nós seremos lembrados neste memorial. Eu quero meditar contigo neste tema, aqui na santa e bendita palavra do Senhor, mas antes de meditarmos na palavra de Deus, eu quero fazer uma breve oração com você. Eu quero orar por você, pela sua casa, pelos seus familiares, apresentar a Deus esta situação a qual todos nós estamos vivendo, não só a nossa nação, mas o mundo inteiro está passando, está enfrentando, e também orar a Deus para que Ele venha manifestar o seu milagre, Ele venha agir de uma forma poderosa. Ainda antes de orar, eu quero pedir a você que está nos assistindo agora que compartilhe esta transmissão. Várias pessoas, estou acompanhando aqui, estão assistindo pelo Facebook, várias pessoas também assistindo pelo YouTube, e eu peço que você compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe agora via mensagem de WhatsApp este link para os seus contatos, listas de transmissão, grupos no WhatsApp, grupos no Facebook, compartilhe para o maior número possível de pessoas. Faça isso agora, você já pode compartilhar, eu espero um pouquinho você compartilhar para começarmos a orar. Inclusive, você que está assistindo pelo YouTube, se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita, se inscreva agora neste canal. Aí abaixo tem o botãozinho vermelho, onde você pode se inscrever, onde você pode fazer aí a sua inscrição. Inscreva-se, já marque também o sininho, para que sempre que tiver vídeo novo, sempre que entrarmos online também nas nossas lives, você seja notificada. Inclusive, se você quiser receber o link sempre que entrarmos ao vivo nas nossas lives, se você quiser receber um link avisando, é só você mandar um WhatsApp para o nosso número de telefone solicitando, e nós vamos adicionar o seu número na nossa lista de transmissão e você vai sempre receber o link. O nosso WhatsApp é 99301 4994 71 99301 4994. Depois eu deixo aí na descrição, tá, o número para que você possa adicionar no seu contato, e você quiser receber sempre o link, eu estarei enviando sempre para você o link. Amém? Já compartilhou? Já se inscreveu? Vamos orar então agora. Feche seus olhos, ligue o seu pensamento ao Senhor, o nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso, e vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor, oro agora juntamente com esta pessoa que assiste a esta transmissão ou a este vídeo, independente dela estar assistindo no momento ao vivo o qual a transmissão foi feita, ou estar assistindo posteriormente na gravação que ficou feita do vídeo. Pai, esta pessoa se une agora a mim em fé, se une a todos aqueles que estão orando também agora, e eu me uno em fé e em oração a todos que clamam a Ti, que oram a Ti nesse instante, estejam eles aonde estiverem, ó Pai bendito e Deus Todo-Poderoso. Pai, nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas, nós apresentamos diante de Ti os nossos sonhos, os nossos planos,
as nossas metas, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nós colocamos diante de Ti o nosso futuro, ó Pai, bem como o nosso presente, o dia que estamos vivendo hoje, o dia que viveremos amanhã. Colocamos em Tuas mãos, ó Deus, e diante de Ti todas as coisas, pois cremos que Tu és soberano. Cremos, ó Pai, que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso, Senhor bendito, Deus tremendo e Pai maravilhoso, oramos a Ti pedindo, Deus, que o Senhor venha cumprir o Teu propósito, que o Senhor venha a fazer a Tua vontade, ó Deus, e também clamamos a Ti pelo Teu milagre, clamamos a Ti, Deus, por uma intervenção Tua nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Pai, eu clamo a Ti por uma intervenção nas questões de saúde, na vida daqueles que estão enfermos, doentes, que trazem no corpo, Senhor, sejam vírus, bactérias, infecções, inflamações, sejam sequelas de algum mal, seja um câncer, um mioma, um caroço, um nódulo, seja qual for a doença, a enfermidade, seja uma doença física, seja um mal espiritual, eu clamo a Ti, ó Deus, por uma intervenção Tua, que o Senhor declare a Tua palavra de cura, uma palavra de libertação agora, sobre a vida deste que está doente, desta que está doente, para que sejam sarados agora, Senhor, curados agora, no nome de Jesus. Se há até mesmo um mal espiritual, nós, no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, damos ordem agora a todo principado, potestade, toda hoste espiritual da maldade, que bata em retirada, em nome de Jesus. Senhor, quebra as cadeias, quebra, ó Pai, os grilhões, as prisões, põe em liberdade o cativo, o oprimido, em nome de Jesus. Liberta do alcoolismo, do tabagismo, liberta, ó Deus, do vício do jogo, da maconha, do crack, da cocaína, liberta, Deus Todo-Poderoso, do grilhão, da prisão, do pecado, porque de tudo aquilo que somos vencidos, disto nos tornamos servos, escravos, mas Pai, o Teu Filho pode libertar, e se Ele libertar, verdadeiramente seremos livres, Pai. Então, em nome de Jesus, manifesta a libertação de Cristo em cada vida representada neste momento de oração. Opera, ó Pai, o Teu milagre nas questões profissionais, nas questões financeiras, ó Deus, de cada casa, de cada lar, de cada família, Senhor, também aqui representado, ó Deus, no nome de Jesus. Faz a Tua obra, Papai, opera o Teu milagre, Senhor, restaura lares, restaura casamentos, restaura relacionamentos, famílias, Deus, no nome de Jesus, manifesta a Tua provisão, o Teu sustento, Deus, em cada casa, em cada lar, que o pão cotidiano seja providenciado, Deus, que o alimento cotidiano, o sustento cotidiano não falte dentro de cada casa, de cada lar, de cada família, que não falte o amor, a alegria, o contentamento, Deus, que o Teu Espírito também venha trabalhar nos corações, nas mentes, para que haja conversão, haja
transformação, ó Deus, no nome de Jesus, e acima de todas as coisas, o teu nome seja glorificado, o teu reino venha sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho santo, bendito e poderoso. Papai, no nome de Jesus, manifesta o teu milagre, a tua graça seja derramada sobre nós mais este dia, Deus, e não apenas hoje, mas por toda a nossa vida, e que no final de tudo isso, Senhor, possamos estar de pé, glorificando o Senhor e declarando o teu testemunho, o testemunho das grandes coisas que o Senhor tem feito e que o Senhor terá feito. Pai, no nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Diga: assim seja. Aleluia. Você que pode, aplauda ao Senhor, pois Ele é digno de honra, glória, poder e autoridade. Amém, amados. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vou pedir para você pegar agora então a sua Bíblia, pegue agora a santa e bendita palavra do Senhor, para que possamos meditar juntos aqui. Vou pedir que você abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Eu vou aproveitar enquanto você abre para deixar o telefone aqui, como falei que ia deixar, para quem quiser enviar um WhatsApp e receber o link das nossas transmissões, ou até mesmo tirar dúvidas, mandar o seu pedido de oração ou coisa semelhante, tá? Já vou compartilhar aqui no Facebook e vou compartilhar também no YouTube aqui também o link no nome de Jesus. Enquanto isso, vá abrindo aí a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, e o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 16. Malaquias, capítulo de número 3, e o versículo de número 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amém? Vou ler mais uma vez, veja só. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ou seja, diante de Deus há um memorial, e esse memorial, ele tem o propósito justamente de deixar patente diante do Senhor quem somos, aquilo que fazemos, praticamos, para que esteja diante da memória de Deus. E a pergunta que vai permear esta mensagem hoje, esta live que nós vamos estar aqui juntos participando, é justamente: como seremos lembrados? Como seremos lembrados? Vamos orar para que Deus fale conosco através da sua palavra? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos esta noite reunidos em espírito, ainda que à distância, mas com um só pensamento e o coração posto no Senhor, para tratar da Tua palavra, de coisas do Teu reino, Senhor. Por isso, que tudo aquilo que é do pensamento humano, natural, carnal, seja aniquilado,
para que a tua vontade, o teu querer, Senhor, ele prospere. Pai bendito e Deus Todo-Poderoso, que a tua palavra, que é a boa semente, ela encontre nesta noite, encontre nesse instante os nossos corações como uma boa terra, e assim ela prospere para aquilo que será enviada, trazendo frutos em abundância, gerando vida e vida plena, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Graças a Deus. Vamos meditar aqui um pouco. Talvez você até diga: pastor, mas o contexto deste texto é outro. E eu entendo que o contexto desse texto é outro. Que normalmente quando nós vamos meditar na palavra, nós precisamos de um versículo inicial. E esse versículo me pareceu muito bem. Até porque aqui nesse texto ele diz que esse memorial, ele está diante do Senhor para aqueles que temem ao Senhor, e deixa entender que os únicos nomes que estão escritos neste memorial seria o nome daqueles que temem a Deus. Mas você precisa entender que sempre estará patente diante do Senhor a memória de tudo aquilo que fazemos. Isso não vale só no que diz respeito a Deus agir em nossas vidas, mas isso diz respeito também à legalidade em muitas coisas. Por exemplo, é só lembrar da história de Jó, que o diabo vai diante de Deus para falar ali, para acusar, para trazer questões com relação às coisas que estão acontecendo na terra, e o próprio Deus apresenta diante de Satanás a pessoa de Ló para dizer: você viu o meu servo Jó, você viu o meu servo Jó, ou seja, estava patente diante de Deus e da memória de Deus tudo aquilo que Jó praticava, tudo aquilo que Jó fazia. E o próprio Deus, dado momento, no que diz respeito a abençoar o seu povo, a agir em prol, em benefício do seu povo, ele vai usar a vida do seu servo, o profeta Isaías, para dizer ao seu povo que se o seu povo queria que Deus viesse agir na vida deles, o seu povo então fizesse com que Deus se lembrasse daquilo que eles haviam feito, ou seja, que eles apresentassem diante de Deus razões, que eles trouxessem à memória de Deus razões para que eles então viessem a ser abençoados pelo Senhor. Veja aqui comigo, livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 26, veja só, Isaías 43, versículo 26, diz assim: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que eu te possa justificar. Olha só, talvez você diga: pastor, mas nós estamos na graça, e nós somos hoje justificados pela fé em Cristo. Eu concordo, tanto que aqui no versículo 25, veja o que Deus diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Ou seja, Deus até pode vir a esquecer dos pecados da pessoa, mas mesmo esquecendo o pecado, esquecendo a transgressão, Ele pede: me lembre de algo que me leve a te justificar, ou seja, me dê uma razão para eu te abençoar,
me dê uma razão para que eu venha a agir em teu benefício, a agir em teu favor. E, inclusive, para não ficarmos só no Antigo Testamento, vamos comigo no Novo Testamento, porque você vai ver que no Novo Testamento existe uma galeria, é isso mesmo, existe uma galeria que busca trazer à memória de grandes homens e mulheres de Deus. Uma galeria que eu posso chamar de a galeria dos heróis da fé, ou eu posso chamar, usando aqui o tema da mensagem, de o grande memorial de Deus, o memorial dos heróis da fé. Que livro é esse? Que capítulo é esse? Qual é o capítulo na Bíblia, na palavra de Deus, que fala de uma forma mais clara sobre a fé? Hebreus capítulo de número 11, vamos ver juntos aqui, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, entenda, eu não estou dizendo a você que Deus nos abençoa por aquilo que merecemos, porque a verdade é que nós não merecemos nada, e eu também sei que estamos na graça, vivendo a graça, mas nós não podemos banalizar a graça, tirar todo o preço que a graça tem e esquecer que Deus, além de amor, Ele também é justiça. Isso não está apenas no Antigo, está também no Novo Testamento. Não podemos esquecer que além do livro da vida, existe o livro das obras, não para condenação, porque se estamos em Cristo, não há mais condenação sobre as nossas vidas, mas para galardão, para recompensa. E devemos lembrar também que deixaremos uma memória aqui na terra. Pessoas com quem convivemos, deixamos na vida destas pessoas uma memória. Vou dar um exemplo particular. Eu, como pastor, fui pastor em igrejas, ou melhor dizendo, em comunidades, em templos, em vários bairros e várias cidades e até em estados diferentes. Passei e pastoreei pessoas diferentes e ovelhas diferentes e deixei na vida destas pessoas uma memória, relações que fazem com que elas lembrem de mim. E a questão é, como foi esta memória? Quando estas pessoas lembram do meu nome, qual a memória que eu deixei para elas? Como eu sou lembrado nesses lugares por onde eu passei? Você está me entendendo? Veja o que diz aqui, Hebreus capítulo de número 11. Vamos ler a partir do versículo 1, eu vou fazer uma leitura grande, mas não vou ficar parando para estar comentando, tá? Para não demorar demais, mas veja comigo. Primeiro ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ou seja, qual foi a lembrança que ficou de Abel, por exemplo? Foi do seu ato de justiça diante de Deus. Mas qual foi a lembrança que ficou de Caim? Como é que nós nos lembramos de Caim? Nos lembramos de Caim como um homem que matou o próprio irmão. Você está entendendo? Vamos continuar aqui, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara,
visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Qual era o memorial que Enoque tinha diante de Deus? E qual era o memorial que Enoque tinha diante dos homens? Que ele era um homem que agradava a Deus, que ele era um servo de Deus. Isso entrou para a memória de Deus de tal forma que Deus o transladou. Deus não o deixou conhecer a morte, o tirou da terra vivo para que não conhecesse a morte. Versículo de número 6, aí ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros, como ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pastor, como assim não alcançaram as promessas? A promessa do Messias, do Salvador, eles não viveram, não receberam o Messias em vida, mas morreram crendo que um dia viveriam esta promessa, que um dia os seus olhos veriam o Salvador. O próprio Jó, por exemplo, ele vai dizer: ainda que a minha carne seja consumida pela terra, os meus olhos verão o meu Salvador. Então, o próprio Jó tinha essa fé, essa esperança. Versículo 14: porque os que dizem claramente mostram que buscam a pátria, e se na verdade lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. E aí ele continua falando de Abraão, que ofereceu a Isaque. Aqui mais na frente, no versículo 20, ele fala de Isaque, que abençoou a Jacó. Versículo 21, de Jacó, que fez também a sua parte. Fala no versículo 22 de José. No versículo 23 e 24 ele fala de Moisés. Versículo 25 ele diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ou seja, Moisés preferiu ser maltratado com o povo, mas obedecer a Deus, do que ir para o palácio, para depois, quem sabe, até se tornar um dos governadores do Egito, mas debaixo do jugo de Faraó ou do pecado. E todo esse texto ele vai falando, veja, versículo 27 fala como eles pela fé deixaram o Egito, versículo 28 como celebraram a primeira Páscoa, e
vai falando como passaram pelo Mar Vermelho, versículo 30, como caíram os muros de Jericó, versículo 31, veja, uma mulher que até conhecer os servos de Deus era uma prostituta, mas quando conheceu os servos de Deus, tomou uma atitude de fé, mudou de postura, e tudo que ela havia feito até aquele dia como prostituta, vai ser apagado da memória de Deus, e vai entrar na memória de Deus o seu ato de fé, e isso vai justificá-la. Veja só, versículo 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direis? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E ele fala aqui dos discípulos que foram mortos a fio de espada, foram afligidos e tantas outras coisas. E no versículo 39 ele diz: e todos estes, tendo tido testemunho, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, todos alcançaram diante de Deus testemunho de que agiram pela fé, e ainda em vida não alcançaram a promessa, porque o reino de Deus não foi vivido por eles aqui na terra, mas viverão juntamente conosco uma promessa muito maior, que é justamente a vida eterna. Mas veja o testemunho que ficou de cada um deles. Nós sabemos, por exemplo, que Davi foi um homem que pecou muito, tanto que quando quis construir para Deus um templo, Deus não permitiu, Deus o rejeitou de construir o templo. Mas como é a memória de Davi? Qual é o memorial de Davi? Como Davi é conhecido? Qual é a fama de Davi? Senão de um homem segundo o coração de Deus. Você está entendendo? A grande questão aqui é como seremos lembrados no futuro. Eu não sei, pode ser que Jesus ele volte antes que eu morra. E aí, como será o meu memorial diante de Deus? Mas pode ser que Jesus ele demore mais tempo para vir. E fica a questão, como as pessoas se lembrarão de mim, do pastor Herman, da minha pessoa? Como que as pessoas se lembrarão de você? Como a tua família se lembrará de você? Como a igreja, o ministério onde você congrega se lembrará de você? Como aquele servo, aquela serva, aquele membro, obreiro, diácono, diaconisa, pastor, seja lá o que for, fiel de oração, de fé, ou como rebelde, como desobediente, como quem tem falta de temor, como quem não tem compromisso, como quem troca as coisas santas pelas profanas, porque não entra na memória de Deus só os atos de fé. Quer ver uma coisa? Aqui em Hebreus mesmo, capítulo 12, veja o que diz aqui, o versículo de número 16, Hebreus capítulo 12, 16, ele diz assim: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento,
ainda que com lágrimas, o buscou. Então nós temos exemplos positivos para seguir, mas também temos exemplos negativos para seguir. A palavra de Deus nos fala de outras pessoas, por exemplo, Paulo, ele vai falar algo a Timóteo, que até nós vimos aqui na terça-feira, né? Timóteo que ficou à frente da igreja em Éfeso, aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, veja o que Paulo ele vai dizer a Timóteo, veja comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos, vamos ver o 13 e o 14, diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Olha só, Paulo vai trazer à memória um homem que lhe causou muita dor, muitos males. Paulo ainda vai fazer uma queixa aqui no versículo 16, veja só, ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado, ou seja, que isso não entre na memória de Deus, como me abandonaram, como me deixaram, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Ou seja, nós temos que vigiar, nós temos que ser lembrados, conhecidos como homens de Deus, né? No caso os homens, e as mulheres como mulheres de Deus. Temos que ser lembrados e conhecidos como servos do Senhor. Essa que é a verdade. É assim que tem que ficar a nossa memória diante dos homens e principalmente diante de Deus. Porque eu sei que muitas vezes, por buscarmos obedecer a Deus, nós podemos ouvir a ser lembrados pelos outros como pessoas chatas, né? Como pessoas que são chatas e aí por diante. Eu mesmo já fui lembrado assim, né? Como o chato, como às vezes até o cunhado chato, né? Que eu tenho várias cunhadas, e assim, muitos concunhados, né? E eu já fui lembrado assim também, citado dessa maneira, mas paciência. Então, às vezes nós podemos até ser lembrados como chatos, mas chatos por quê? Por guardarmos a palavra? Por querermos agradar a Deus? Se for assim, glória a Deus, porque aquele que aborrece o mundo, alegra ao Senhor. Porém, nós não podemos ser simplesmente pessoas chatas. Até a palavra onde nós lemos aqui textos isolados, mas até mesmo textos pelos quais nós passamos aqui, como lá em Hebreus 12 mesmo, que eu li o versículo 16 e o 17, alguns versículos antes, a palavra de Deus diz: procurai a paz com todos, né? Então, nós devemos procurar viver e andar em paz com todo mundo, procurar ter um bom testemunho no lugar onde moramos, um bom testemunho no meio da nossa família, um bom testemunho na nossa vizinhança, um bom testemunho na congregação, no lugar onde congregamos, e principalmente um bom testemunho diante do Senhor, diante do nosso Deus. O homem de Deus, Tito, ele vai ter aqui na sua carta, veja aqui comigo, Tito, capítulo de número 2, veja aqui, Tito, capítulo de número 2,
que no caso não é a carta de Tito, tá, amados? É a carta de Paulo para Tito, capítulo de número 2, versículos de número... Vamos ver do 6 em diante, algo que Paulo exorta a Tito, para que Tito viesse a exortar também os irmãos. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 6 em diante, diz assim: exorta semelhantemente os jovens, a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra-te incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Olha só que coisa maravilhosa Paulo está dizendo. Tito, busca ser exemplo, porque quando o adversário abrir a boca para querer falar de nós, ou seja, do evangelho, da palavra, ele terá que se envergonhar, porque ele não terá nenhum mal para falar de nós. Infelizmente, nem todos seguem esse conselho. O que muitas vezes mais nós vemos hoje em dia nas redes sociais são próprios cristãos expondo nas redes sociais o mau testemunho, o próprio pessoal, ou o mau testemunho de outros cristãos, né? Pastores, líderes e aí por diante. E o adversário enche a boca de argumentos para falar mal de nós, para falar mal muitas vezes do evangelho, generalizando como se todos fossem iguais, mas na verdade não são todos iguais. Por isso, meu querido e minha querida, que possamos entrar para a memória dos homens como pessoas de bem, que possamos entrar para a memória dos homens como pessoas dignas, como verdadeiros servos e discípulos do Senhor. E o mais importante, que possamos entrar para a memória de Deus como servos verdadeiros dele, para que, como está escrito lá em Malaquias, onde começamos a leitura, no versículo 17, aqueles que temem a Deus e estão no seu memorial, né? Diz o versículo 16, o versículo 17 diz: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Ou seja, se entrarmos para a memória de Deus da forma devida, Ele nos poupará do mal e nos dará vitória. Amém, amados? Então, que possamos ser lembrados de boa forma e não de má forma, mas que possamos ser lembrados com um bom testemunho para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você agora nesse instante, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Eu quero fazer aí uma oração por você. Primeiramente, eu quero inclusive falar com você que está me assistindo. Se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o ato mais importante que deve entrar para a memória de Deus. Pois a própria palavra declara, Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos do meu Pai. Isso certamente entrará de forma positiva para a memória de Deus a seu respeito. Se você está afastado, afastada, se reconcilie nesta hora. Isso também entrará de forma agradável à memória de Deus, assim como o filho pródigo que voltou para sua casa. Por isso, ore agora. Você que está recebendo a Jesus, ore e declare
eu recebo a Jesus Cristo nesse instante como Senhor e Salvador da minha vida. E você que está se reconciliando, ore, faça com Deus agora uma nova aliança para a glória do nosso Deus, para a glória do Todo-Poderoso. Diga: Senhor, eu faço contigo hoje uma nova aliança, e que essa aliança jamais se quebre, no nome de Jesus, amém? Fechem todos os olhos agora, que eu quero orar por todos, para que Deus nos ajude, porque é verdade que nem sempre nós conseguimos dar bom testemunho. Quem nunca deu diante de alguém um mau exemplo, mesmo sendo um servo ou uma serva de Deus? O que fazer então? Só existem duas coisas a serem feitas. Primeiro, se arrepender e pedir perdão a Deus. E segundo, procurar fazer uma obra que venha a apagar o efeito da má obra que foi feita. Se você fez mal a alguém, isso entrou na memória daquela pessoa, o que fazer? Peça perdão a Deus e vá lá e peça perdão também à pessoa que você fez mal, para que seja apagada da memória dela o mal e entre para a memória dela, você pedindo perdão a ela, você consertando o erro que fez. Se você defraudou alguém, vá lá e corrija o erro, para que entre para a memória desta pessoa o bem que você fez e não o mal que você fez. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, porque o teu Filho Jesus morreu na cruz do Calvário, para que assim todos nós possamos ser justificados diante de ti, justificados diante da tua presença, justificados diante da tua glória. Pai, eu também quero te pedir perdão, Senhor, porque nós não queremos ser lembrados de uma forma negativa, lembrados como o briguento, o mexeriqueiro, o fofoqueiro, lembrados, Pai, como aquele que vive arrumando confusão, arrumando problema, lembrados como aquele que fica de leve trás, como aquele que fica de intriga, de contenda, lembrados como aquele que mente, como que é infiel, como que é rebelde. Pai, nenhum de nós, nenhum dos teus servos quer ser lembrados, Deus, como aquele que é inconstante, que vive um dia com o pé na igreja, na tua presença, outra no mundo, como aquele que não é verdadeiro, Senhor, que é frio, que não te busca, como aquele ou aquela que vive dando desculpas. Não, Senhor, nós queremos ser lembrados como discípulos de fé, como aqueles que não recuam, como aqueles que vão adiante, como aqueles que perseveram, ó Deus. Queremos entrar diante de ti e queremos entrar para a tua memória como servos, servas, verdadeiros discípulos, verdadeiros do Senhor, que praticam a tua vontade, que fazem a tua vontade. Queremos entrar para a tua memória como aqueles que não têm do que se envergonhar, ó Pai bendito e Deus Todo-Poderoso. Senhor, no nome de Jesus, ajuda-nos nesta obra, ajuda-nos, ó Senhor bendito, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos, Deus, a dar bom testemunho, a andar de cabeça erguida, Senhor, andar de cabeça erguida, sabendo que o inimigo não nos pode acusar, que o adversário não nos pode acusar, que a única acusação que ele possa vir a fazer seja com relação à nossa velha vida, e a velha vida, as velhas coisas já se passaram, tudo novo se fez. Ajuda-nos, Senhor, então a andar a cada dia em novidade de vida, buscando a paz, Senhor,
buscando, como diz a tua palavra, quando estiverem em vós, tendes paz para com todos, que venhamos a andar e buscar andar em harmonia, em sinceridade, em verdade, em fidelidade, em obediência, ó Papai, a tua palavra, ao teu querer, ó Deus bendito e Senhor Todo-Poderoso. Ah Deus, eu sei que estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão querendo ouvir apenas palavras que digam: receba, você vai vencer, e receba, e tome posse, e isso e aquilo. Mas Senhor, também sabemos que um conserto é necessário, porque tudo que tem ocorrido, tudo que tem acontecido, tem mostrado, ó Pai, que está próximo o grande dia, que o fim está chegando, e nós temos que ser encontrados de pé, firmes no Senhor, como diz a tua palavra, orando e vigiando em todo o tempo, cuidando o que está de pé, para que não caia, Senhor, andando na tua vontade, para comer que sermos arrebatados, podemos encontrar contigo e termos a vida eterna. Ah Papai, então nos ajude, Senhor, nos ajude. Ah Deus, faça sim verdadeiramente a diferença na vida dos teus filhos e filhas, como disseste na tua palavra, que aqueles que estão no teu memorial, aqueles que te servem, aqueles que te adoram, aqueles que têm buscado, têm lutado para permanecerem firmes em ti, ó Deus, poupa-os desta crise, poupa-os deste vírus, poupa-os da morte, poupa-os da espada, poupa-os da fome, poupa-os da guerra, poupa-os da crise, Senhor, dá sim vitória, Pai bendito e Deus Todo-Poderoso, porque se há um testemunho que podemos, Pai, contar de ti, é que tu és fiel, é que o Senhor cumpre as tuas promessas e as tuas palavras. Ah Papai, Deus bendito, Senhor Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra, porque se tens, Deus, trazido esta palavra até mesmo para nos corrigir a cada dia, é porque nos amas, ó Deus, porque mesmo disseste: eu corrijo a quem eu amo, e é maravilhoso servir a um Deus de amor e saber que estamos debaixo do teu amor. Abençoe, Pai, todos aqueles que estão me assistindo nesta hora, todos aqueles que receberam esta palavra, que buscarão a cada dia, ó Deus, assim como eu também preciso buscar, dar bom testemunho, andar em santidade, como diz a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, e nos dê vitória para a glória do teu santo nome, no nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus e aplauda ao Senhor. Aplauda ao Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Graças a Deus. Daqui a pouquinho nós já vamos encerrar. Eu vou fazer apenas mais uma oração. Eu quero orar pela tua vida profissional, pela tua vida financeira, tá? Mas antes eu quero dar aqui alguns avisos breves, alguns avisos rápidos aqui, tá? Falar aqui rapidinho daqueles que estão inclusive aí nos acompanhando, né? Graças a Deus aí várias pessoas nos acompanhando, aqui pelo Facebook, a Maria Neuza, a Rosinha Costa, a Luísa Hungria, o Antônio Jorge Pereira, o Erisvaldo Ferreira, o André Falcão, entre outras pessoas que possa não estar relacionado aqui, como também aqui pelo YouTube, a Laila, Paulo e Paulinho, Marcos Vinícius Santana, Rosiane Sacramento, Maria Neuza,
José Carlos, a Sara, o André Andrade, Marcos Vinícius, que eu já li, a Rita de Cássia, o Aloysio Hungria aqui também, Tânia Ramaciotti, Rita de Cássia eu já li, André Andrade também, deixa eu ver aqui mais, a Eliane, a Rosiane Sacramento, Ana Maria Menezes, Suzete Batista, William Santos, Sandra Ramaciotti, Sara Souza, que eu já li, enfim, várias pessoas. Se por um acaso eu não falei o nome de alguém, é porque ou o Facebook ou o YouTube não mostrou seu nome, porque você não comentou. Tanto o YouTube como o Facebook acaba mostrando o nome só de quem fez comentários, tá? Ao longo da semana aí, estaremos continuando com as nossas lives. Domingo agora, amados, nós vamos fazer diferente, tá? Domingo agora, a live não será pela manhã. O nosso culto será à noite e, na verdade, no final da tarde, e será transmitido ao vivo. Saiu hoje um decreto que foi estabelecido primeiramente pelo governador, acrescentando algumas cidades em uma determinação de restringir mais, né, tipo um toque de recolher, e a prefeita aqui de Lauro de Freitas incluiu Lauro de Freitas nesse toque de recolher. Então, a partir de hoje, até o dia 23, teremos aí 10 dias de toque de recolher, e das 8 da noite até as 5 horas da manhã, não se poderá transitar na rua. Então, no domingo, o culto que seria às 18 horas e encerraria por volta das 20 horas, então ficaria impossível ser feito, porque como as pessoas depois retornariam para os seus lares se não pode, né? Então, o que nós vamos fazer? Domingo que vem, nós faremos o culto às 5 horas da tarde, isso mesmo, será culto presencial, todo mundo de máscara, bonitinho como tem que ser, o álcool gel na porta, o afastamento social, tudo como tem que ser, e será transmitido ao vivo, domingo que vem, 5 horas da tarde, tá? Você pode comparecer presencialmente ou assistir online. E para a próxima semana, nós vamos ver também os horários que faremos a nossa live. Na terça fica o horário normal, só quinta-feira que eu verei como irei fazer, se farei só uma live assim como eu fiz hoje com a minha esposa, a pastora, ou se faremos culto aberto também, culto presencial, porque aí o horário terá que ser diferente, tá? Eu vou estudar as possibilidades, vou orar, pedir direção a Deus e assim faremos como for possível, amém, amados? Antes de eu fazer a última oração, deixa eu pedir algo para você. Se você ainda não compartilhou, compartilhe esta live, ainda que você talvez diga, pastor, mas já está no final, não tem problema, compartilhe, fica gravado e depois as pessoas podem assistir, terão então acesso a assistir esta live. E também você pode orar pelo nosso ministério, ajude o nosso ministério em oração, ore. Estamos também, assim como temos orado por todos, também precisamos de oração. Se você quiser e puder também cooperar financeiramente com o nosso ministério, na descrição dos vídeos tem aí maneiras de você cooperar, de você ajudar financeiramente, amém? Deixa eu orar então agora pela sua vida financeira e profissional e logo depois estaremos encerrando esta live. Feche seus olhos, ligue o seu pensamento ao Senhor. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que eu oro agora pela vida profissional e financeira de todos os fiéis da Tua casa, de todos aqueles que estão me assistindo agora, de todos aqueles que têm trazido inclusive o sustento para a Tua obra, Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, cada um deles, o que foi declarado por Davi, que declara nunca ter visto o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão, e aquilo que o Senhor mesmo também declarou na tua palavra, ó Pai,
que agiria com provisão na vida daqueles que trouxessem o sustento da tua casa. O Senhor mesmo prometeu a multiplicação e a bênção tal da qual adviria a maior abastança. Então faz esta obra, abençoe poderosamente a todos que estão nos acompanhando e abençoe poderosamente a vida profissional e financeira, Deus bendito, daqueles que têm sustentado a tua obra. Pai, no nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Eu vou ministrar então agora a bênção sacerdotal e já encerraremos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amados? Está encerrada agora a nossa live.